Boa tarde, bênção de todos. Meus agradecimentos à coordenação do evento, que está muito lindo, muito bonito. Eu sou o Tata Sérgio Gitu, e como o tempo é curto, eu vou fazer um passeio rápido sobre o mundo do caboclo. Falar de caboclo no candomblé nos remete a antepassado, a ancestralidade, e que, por sua vez, nos remete a antigos costumes culturais bantus, né, que sempre que iam fundar seus clãs, eles tinham por prática, né, identificar os espíritos que chegaram ali primeiro, que são chamados Inquicinci, e o que popularmente nós chamamos de ramba, que tem o plural de marramba. E, para isso, eles recorriam aos sacerdotes, né, aos seus sacerdotes, através dos oráculos, a fim de conhecer e aprender um pouco mais sobre esses espíritos, reconhecendo os verdadeiros donos da terra. Com essa ideia, na diáspora, os bantus em solo brasileiro assimilaram que o ancestral dessas terras era o índio ou os seus descendentes, e também os seus descendentes, dando início, assim, o culto ao caboclo. Tanto que, em suas louvações, é proferido o termo marrumbacheto, que me faz crer que seja uma corruptela de marramba ieto, que é nosso ancestral, ou marrambachito, o ancestral da carne. Mas uma coisa é certa, podemos afirmar que todo o candomblé de origem banto, ele faz reverência ao caboclo com uma mesclagem com o jinquice. Os seus cântidos são quase sempre aportuguesados, com algumas mesclagens em quimbundo e quicongo. O termo candomblé de caboclo ele passou a designar os terreiros que não pertenciam ao modelo conhecido como nagô, por usar uma terminologia reducionista de candomblé de caboclo para se referir ao candomblé de origem banto, dando um sentido de inferiorização, ou até num tom pejorativo. Porém, eu entendo que o candomblé de caboclo era aquele que era considerado, pelos seguidores, aquele candomblé que tinha a presença mais constante do caboclo, né, onde havia um culto diário, semanal, quinzenal, diferente das outras vertentes tradicionais, né, que louvavam somente o caboclo uma vez por ano. Outra coisa que é diferente do que muitos pensavam, que esse tipo de candomblé se restringia somente a Jubiabá e depois a Joãozinho da Gomeia. Lembrando que o candomblé de caboclo ele contava com, e ainda conta, né, com vários sacerdotes de grande prestígio. Segundo o Babalaô Martiniano do Bonfim, ainda no século XIX, o mais antigo candomblé conhecido por ele era de uma senhora chamada Naninha, uma mulata, que tocava o candomblé dela no moinho da roça do Gantuá. E, com o falecimento dela, esse candomblé se parou por lá. Mas, nos anos 20, 30, nós contamos com casas como de Mãe Sabina, Mãe Constância, Mãe Silvana, Pai Manuel Severiano de Abreu, Jubiabá, o próprio Joãozinho da Gomeia, o Pai Otávio Odetaiossi, entre outros nomes que representavam o candomblé de caboclo. Muito embora ele tenha se fixado, né, como de origem banto, os adeptos dessas casas, de origem nagô, não adotavam, em geral, esse costume de caboclo, essa prática, porque eles tinham como máxima que candomblé cabeça que roda orixá não roda egum. Dois grandes enganos. Primeiro que o caboclo era um ancestral, não era um egum. Segundo que quem era de tradição banto não virava de orixá, virava de inquice. Tanto que no livro Cidade de Mulheres, né, de Ruth Landes, ela cita que Mãe Silvana foi a única, na época, que adotou essa prática de candomblé de caboclo, e, sendo assim, muito mal vista pelo povo nagô, né? Apesar de identificados, em geral, como índios, os caboclos têm diferentes origens míticas, né, como o de pena, caboclo de couro, o turco, o marinheiro. Ainda tem um subgrupo
um subgrupo, que é o do boiadeiro, do mineiro, o lajedeiro, o sertanejo, o capineiro, o pastureiro, aquele que cuidava dos bodes e cabra, que também é considerado como caboclo. Essa espiritualidade ela tinha uma característica do dom da cura. Então, eles tinham, por prática, receitar as ervas para remédios, né, e para banhos medicinais. O candomblé de caboclo ele é paralelo com o culto aos inquices. Porém, em muitas casas, prestando culto aos inquices, mas é dirigida pelo caboclo, onde muitas das vezes ouvimos cantigas aportuguesadas, né, com mesclas em quimbundo, quicongo, e com um sincretismo muito forte com o catolicismo. Enquanto o candomblé de Angola, né, propriamente dito, ele exige um complexo demorado, né, de iniciação, com recolhimento, com preceito. No passado usavam 3 meses. Hoje em dia estão se fazendo com 21 dias, tem casas que nem isso faz, né? Mas o candomblé de caboclo ele não tem nada correspondente a essa iniciação, entendeu? A feitura de caboclo, feitura de santo. Existe assim, um pós-desenvolvimento com os devidos assentamentos. O iniciando ele começa a frequentar os toques, depois incorporam com os caboclos sem ter que ter uma preparação preliminar. Tanto que no mesmo terreiro há filhos feitos, iniciados de inquice, e que recebem e incorporam caboclo. Mas existe uma gama muito grande de pessoas que participam ativamente do candomblé de caboclo, mas que nunca foram iniciados para divindades africanas. O que podemos dizer é que com todo antepassado, né, que de alguma forma ele vira ancestral, ele necessita de seus auxiliares, ajudadores, cuidadores, e daí a condição de apontar, suspender e confirmar seus tumbondos e macota, conforme a tradição de cada casa, né, numa ligação muito íntima com o inquice. O que faz cair por terra a ideia que ele é menos cambondo ou menos cota, mas acredito eu, né, numa particularidade que, a grosso modo, que eles são até um pouquinho, recebem até mais fundamento, porque tem uma mesclagem de inquice com caboclo, uma dualidade, né? O candomblé de caboclo, como os inquice, também tem assentamento, tem suas representações simbólicas, né, com ferragens, com alguidares, instrumentos em geral, né, com suas insígnias, junto ao qual eles depositam suas oferendas. Também ele pode ter um espaço reservado, né, o caboclo. Geralmente uma cabana ou um espaço aberto ou semiaberto, geralmente ficam junto aos deuses do tempo e da mata, como Quitembo e Catendê, né? E quanto à dialética, conforme falado acima, ele tem um jeito próprio, né, de se referir, que muitas das vezes, na maioria dos filhos de santo, não sabem nem o que estão cantando. É aquela famosa piada do caboclo. Quem não sabe andar, pisa no maçapê, escorrega. Camarão é peixe bom quando leva seu tempero. Que muitos chamam de sotaque, que são as famosas trocas de farpa entre eles. Eu diria, para finalizar, que um culto assim, ele é um pouco menos afro, mais nosso, mais genuíno, mais brasileiro. Obrigado pela oportunidade. É o que eu tinha para falar um pouquinho sobre o caboclo nesse tempo que me foi referido. Tocar em goma pra caboclo vadiar.